João, capítulo 15, versículo 4 até o versículo 8. Como já dissemos e temos frisado aqui, 2026 é o ano de gerar frutos, amém? Quantos desejam ser árvores frutíferas, ramos frutíferos na casa do Senhor? É o seu desejo essa noite? Nós estamos com essa temática para o ano 2026. Tivemos ontem um momento muito especial, que foi a nossa assembleia local, definição de coisas importantes da liderança para o ano 2026, e foi realmente um momento muito bom, né? Onde tivemos ali a presidência do pastor Sérgio, que esteve dirigindo a assembleia ontem conosco. Foi realmente muito especial ver aquilo que foi desenvolvido em 2025, mas nosso desejo é ver mais coisas acontecendo ainda, né? Mais bênção do Senhor, mais vidas sendo transformadas, mais cura, mais libertação, mais do agir de Deus em nossas vidas. E por isso que 2026, nós cremos, há muita coisa da parte do Senhor reservada para nós. Se você está próximo de alguém que está sem o texto bíblico, compartilhe com essa pessoa. João, capítulo 15, versículos 4 a 8. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Feche seus olhos por um instante, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, peça que Ele fale de um modo especial ao teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, e o nosso coração está cheio de expectativa, não por aquilo que um ser humano pode falar, mas na tua palavra, Pai, porque nós cremos, ó Deus, nossa convicção é certa de que a tua palavra, Senhor, ela pode gerar vida em nós. E nós pedimos, Pai, que então esse texto, aquilo que Jesus tem para nós através da tua palavra, venha como espada, Deus, de dois gumes, discernindo cada área do nosso coração, cada área da nossa mente, tudo aquilo que nós precisamos ajustar à tua vontade nessa noite. Esse é o nosso pedido, que a nossa vontade ela seja afinada, ela seja alinhada, ela acima de tudo seja alicerçada na vontade do Senhor. Venha sobre nós, Pai, venha sobre a tua igreja, fala conosco, ó Deus, de um modo especial. Assim nós choramos, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da palavra que eu quero compartilhar com você essa noite é dependência ou autonomia. É uma pergunta. Dependência ou autonomia? Diga assim, dependência ou autonomia? Fale para 2 ou 3 pessoas aí, pergunte, dependência ou autonomia? Essa é a pergunta, essa é a escolha, irmãos, que esse texto faz a nós hoje. Esse texto, essa passagem, né, que é onde está o nosso versículo-chave do ano, para quem não sabe ainda, o versículo do ano de gerar frutos é João, capítulo 15, versículo 5. O convite que ele faz a nós a essa decisão, ele nos chama a pensarmos e a tomarmos uma postura. A nossa postura será de dependência ou a nossa postura será de autonomia? E aí, queridos, eu quero pensar com você no celular. Todo mundo aqui, o celular é uma necessidade dos nossos dias, sim ou não? Tem alguém aqui que não usa celular? Irmãos, eu tenho um sonho de jogar meu celular fora, né? Eita, só os amigos. Levanta a mão, Zé Miguel. Uma salva de palmas para o nosso irmão Zé Miguel. Ele não usa celular. Aleluia, está livre. Glória a Deus. Então, meu sonho é ter a vida do Zé Miguel. Amém? Depois o senhor me ensina.
Amém. No final do culto, o irmão Zé Miguel vai me dar a dica. Mas a maioria esmagadora de nós precisa do celular. E os celulares que mais vendem são aqueles que mais têm funções. E se um celular ele pudesse pensar, ele se orgulharia das suas funções, né? De ter uma boa bateria, de ter um desempenho bacana para vídeo, né? De ter uma câmera excelente, né? De ter uma qualidade de imagem, uma capacidade de conexão com os vários tipos de internet que existem. Se o celular pudesse se orgulhar, ele começaria a falar das funções dele. Mas, queridos, todas as funções, todo o avanço tecnológico, toda a capacidade de memória que um celular tem, tudo isso vai para o ralo quando ele descarrega. Então, sem que em um determinado momento ele esteja conectado na energia e possa se carregar, não há nada que o celular possa fazer. Não há nenhuma das funções que o celular tem, por mais avançado que ele seja, vai servir se ele estiver desconectado. Queridos, a raiz, o sentido principal daquilo que Jesus quer nos ensinar através dessa passagem tem a ver com isso. Tem a ver com essa ilustração que eu acabei de dar para você. De que não importa quantas coisas eu e você façamos, não importa em quantas coisas nós sejamos bons, inclusive no reino de Deus, se nós não estivermos conectados em Cristo, se o nosso relacionamento com Jesus não estiver aprofundado, não for verdadeiro, não fluir vida desse relacionamento, pouco importa o que você faz, pouco importa as minhas habilidades, de nada interessa se eu sou excelente naquilo que eu faço no reino de Deus. Eu quero lembrar você que Jesus, ele falou certa vez sobre um grupo de pessoas que expulsaram demônios no nome dele, pregaram no nome dele, fizeram uma série de coisas no nome dele. Mas para esse grupo de pessoas, Jesus vai dizer no grande dia: eu não sei quem são vocês. O que prova, queridos, que muitas pessoas que são excelentes, habilidosas, extraordinárias, que fazem muitas coisas, tudo aquilo que elas fazem não representa nada no reino de Deus. Então perceba que estamos aqui lidando com um texto da mais alta importância para a minha e para a tua vida espiritual. A lição que Jesus está dando para os discípulos, e a gente começou a trabalhar ela, os primeiros versículos, na semana passada, tem total conexão com a nossa sobrevivência espiritual. Quando eu pergunto para você hoje sobre dependência, na verdade, quando a palavra de Deus pergunta para mim e para você sobre dependência ou autonomia, isso tem a ver com a sobrevivência, volto a dizer, da minha e da sua espiritualidade. Volta à pergunta, dependência ou autonomia? Semana passada nós falamos um pouco sobre qual é a fonte de todo bom fruto. Jesus se apresentou no Evangelho de João, aqui nessa passagem, indo com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Jesus está prestes a ser preso, prestes a sofrer todo o martírio que nós sabemos que ele sofreu, né? Bofeteadas, crucificação, chicote, né? Uma cruz, uma coroa de espinhos, tudo que Jesus está prestes a enfrentar. Mas nas suas últimas palavras para os seus discípulos, nesses momentos em que ele está preparando os seus seguidores para um momento decisivo, para um momento chave, para um momento importante da vida deles e do ministério deles, Jesus faz questão de dizer que a sobrevivência espiritual está em estar conectado nele. Então, queridos, eu quero pensar então, a partir desse texto que acabamos de ler, a continuidade do discurso de Jesus no caminho para o Monte das Oliveiras. Eu quero pensar 3 coisas com você. Aqui com essa palavra que nós acabamos de ler, Jesus está em primeiro lugar desfazendo toda ilusão de autonomia. Se você for parar para pensar, irmãos, nós somos sempre, na nossa vida comum, nós sempre somos levados a achar que a autonomia é a melhor coisa do mundo. O adolescente que está crescendo ali na casa dos seus pais, e hoje eu estava brincando com Maíra, eu disse: meu Deus, será que essa menina vai dar mais trabalho quando for adolescente do que ela está dando? Irmãos, o berço parece que é de espinho, meu Jesus. Mas todo mundo aqui, a maioria de nós já foram adolescentes, e sabem, todo mundo sabe aqui, principalmente os pais de adolescentes, né, que já passaram por essa fase, sabem como a adolescência é difícil, e o grande clamor da adolescência é a independência. Até que chega a vida adulta, os boletos, as contas para pagar, e a gente fica doido para voltar a ser adolescente e ter só o trabalho de estudar, né, irmão? Mas há no ser humano um clamor por independência.
Nós vimos o que aconteceu recentemente lá na Venezuela, e eu não vou entrar aqui no mérito, não sou opinador de geopolítica, embora tenha minha própria opinião a respeito do que aconteceu lá, mas independente do que você pensa a respeito do que aconteceu na Venezuela, fato é, irmãos, o povo estava nas ruas comemorando o que aconteceu, por mais que você possa questionar a motivação de quem agiu ali, mas havia essa alegria da sensação da independência, da sensação de que agora pode ser diferente, porque eu sou independente. Há um clamor no coração do homem por independência, mas eu quero dizer para você, quando diz respeito à sua vida espiritual, isso é um tremendo de um perigo. Querer independência, querer autonomia, quando se trata da tua vida espiritual, é a receita para uma vida infrutífera. Querer ser independente, autônomo, querer produzir aquilo que você precisa para a tua vida espiritual, por aquilo que você faz, pelas suas habilidades, pela sua força, é o caminho para o fracasso, quando o assunto é gerar frutos. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala nos primeiros versículos. No primeiro versículo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum, não é alguns, é nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhuma árvore por si só dá fruto, a não ser, no caso dos ramos, que permaneça na videira. Jesus aplica isso aos discípulos: vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, queridos, ser um discípulo de Jesus, nessa passagem aqui, ser um seguidor de Cristo, é atender a um convite por dependência. É atender a um convite para abandonar a autonomia. Eu não sei se você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida, mas quando você aceitou a Jesus, quem é que já aceitou Jesus? Já entregou sua vida a Jesus? Quando você entregou sua vida a Jesus, quando você decidiu conscientemente ser um seguidor de Cristo, você estava dizendo assim: a partir de agora eu não tenho mais autonomia. É mesmo, pastor? É. Você disse: a partir de agora não sou eu quem mando, não sou eu quem determino. Embora no meio gospel se fala isso, né? Eu determino. Oh, querido, não existe no evangelho eu determino, existe Deus determina. E eu faço, eu vivo aquilo que Deus determina. Às vezes o meio gospel não está muito alinhado com o evangelho, mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, queridos, há um benefício, portanto, permanente em estar nesse lugar, em estar na permanência, é ter o próprio Cristo. Jesus disse que ele permaneceria com aqueles que estão nele. Então, há uma reciprocidade. A gente já falou sobre reciprocidade algumas vezes aqui na igreja. Deus, ele se entrega muitas vezes na medida que nós entregamos. É um princípio bíblico, irmãos. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus está demonstrando esse princípio da reciprocidade, que Ele está, Ele se revela, Ele se entrega, Ele permanece na medida que o buscamos. Então, se você quer mais de Cristo, Cristo precisa ter mais de você. Se você quer mais de Jesus, você precisa permanecer mais dele. Se você quer ver mais da ação de Cristo na sua vida, você precisa estar mais nele. Quanto mais forte, portanto, a conexão, quanto mais forte o permanecer, quanto mais intencional o relacionamento, mais de Cristo nós temos e mais fruto é gerado. Amém? Quantos estão entendendo isso? A segunda coisa que Jesus nos ensina com essa passagem, e que eu queria chamar a sua atenção essa noite, é que os frutos dos quais Jesus está falando aqui, não vêm, repito, não vêm de fazer alguma coisa. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você conhece alguma árvore ansiosa? Alguma árvore que vai para lá e para cá procurando fazer coisas? Você já viu alguma árvore que diz assim, algum pé de manga, uma mangazinha, aquela manga tome de vez com sal? Você já viu algum pé de manga desesperado para lá e para cá, porque ele diz assim: eu preciso gerar frutos, então ele procura ali, depois ele vai para cá? Você já viu algum pé de árvore fazendo isso? Você viu, corra, suma de onde você viu alguma planta fazendo isso. Jesus está nos ensinando, queridos, que dar fruto, ter uma vida frutífera, pouquíssimo ou nada tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem muito a ver com a posição que nós assumimos. E é importantíssimo a gente fazer essa diferenciação.
É importante que você saiba e que você entenda para esse ano, que é o ano de gerar frutos, que é o ano de nós frutificarmos em todas as áreas da nossa vida, que gerar frutos não tem a ver com coisas que eu faço, com o dízimo que eu dou na igreja, com quantos cultos eu participei no ano, com os dons que eu exerço nos ministérios da igreja local. Não tem a ver com essas coisas, tem a ver com uma posição que eu assumo. Tudo isso que eu acabei de falar tem seu lugar e sua importância, mas para ter uma vida que gera frutos, você precisa estar em uma posição, estar em um lugar, estar posicionado. Os ramos dão fruto por permanecerem, não porque eles fazem alguma coisa. Não é porque o ramo é extraordinário que ele gera fruto, ele gera fruto porque ele permanece. Ele gera fruto porque ele está em um lugar. Então, os frutos que nós geramos não tem a ver, volto a dizer, com aquilo que eu e você fazemos. Tem a ver com onde nós estamos. E eu pergunto para você essa noite, você permanece em Cristo, irmãos? Você está em Jesus? Esses dias eu vi um vídeo de uma ministração da irmã Lídia. A irmã Lídia, ela ficou muito conhecida na nação por conta do documentário Fé Não Fingida. Quem é que já assistiu esse documentário? Fé Não Fingida. Conta a história de algumas mulheres de Deus, mulheres de oração. Se você não assistiu, tem disponível no YouTube, você pode assistir gratuitamente, Fé Não Fingida. A irmã Lídia, ela é muito conhecida no interior da Paraíba, mas ela ficou mais famosa, né, nas redes sociais depois disso. E eu vi um vídeo, irmãos, da irmã Lídia, que ele falou profundamente ao meu coração, porque eu já estava meditando nessa palavra há um tempo. E ela dizia assim: queridos, existe uma diferença muito grande entre ser evangélico e estar em Cristo. Quem captou? Amém? Existe uma diferença muito grande entre ser evangélico e estar em Cristo. E infelizmente as pessoas têm feito essa confusão. E essa confusão tem a ver com o que Jesus acabou de ensinar aqui para nós. E que eu preciso desfazer. Estar em Cristo é mais do que uma programação de final de semana. Estar em Cristo é muito mais, irmão, do que fazer parte da membresia da igreja, embora seja importante ser membro de uma igreja. Estar em Cristo é mais do que eu pegar um dom que eu tenho, que eu recebi da parte de Deus, e utilizar esse dom no serviço do reino. Estar em Cristo é mais do que fazer coisas. Estar em Cristo é um relacionamento, e relacionamento com Jesus é nutrido diariamente, é vivido em cada detalhe, em cada área da nossa vida, irmãos. E é isso que vai fazer com que a gente gere fruto. E aqui, irmãos, está o grande segredo. A qualidade de um ramo não vem do que ele faz, não vem do tamanho que ele tem, não vem do quão famoso ele é. Tem muito ramo por aí se orgulhando de ser famoso, de ser conhecido, de fazer isso ou aquilo, de ter esse ou aquele título. Mas, queridos, a vida, o fruto, a força que um ramo tem, pouco tem a ver com ele mesmo, tem a ver com a conexão que ele tem com a videira. A qualidade de um discípulo de Jesus tem a ver com o relacionamento que ele tem com Jesus. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando é aquilo que muitas vezes a gente não tem conseguido perceber na nossa vida de igreja. Aqui eu quero desfazer a ideia que as pessoas têm do que é ser um cristão frutífero. As pessoas olham para uma pessoa que participa ativamente da vida de igreja, usa seus dons e talentos para servir o reino de Deus, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem muitas atribuições, uma pessoa que exerce muitas responsabilidades na igreja, uma pessoa que talvez tenha uma eloquência, uma oratória, que tem ali talvez um dom na área do louvor, de um determinado tipo de ministração. A gente olha para esse tipo de pessoa, a gente diz: que pessoa frutífera? Nem sempre. Nem sempre. Claro que pessoas assim, muitas vezes são pessoas frutíferas no sentido que Jesus está dizendo. Mas nem sempre pessoas que fazem muitas coisas são pessoas frutíferas. Então, eu quero que eu e você, a gente se lembre daquilo que Jesus fala então no versículo 5. Eu quero relembrar, Jesus disse que aquele que permanecesse, não aquele que fizesse. Permanecer é estar. Não envolve um conjunto de ações, é estar em um lugar, é desenvolver um relacionamento, é estar com Cristo, irmãos. E aí Jesus disse que a permanência necessária, no versículo 5, a parte B, pois sem mim, sem Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está, irmãos, o raio-x, aqui está o diagnóstico, aqui está o que torna alguém frutífero ou não, a dependência.
Sem mim, vocês não podem fazer nada. O que é um cristão frutífero, então, nas palavras de Jesus? Um cristão frutífero não é aquele que não faz nada desconectado de Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O problema é que tem muitas pessoas que se colocam, se posicionam, se dizem, se afirmam cristãs, mas elas fazem absolutamente tudo da vida delas, sem depender de Jesus. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, mas muitos de nós, muitos dentro da igreja, fazem absolutamente tudo da vida sem estar em Jesus. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo e como é importante a gente talvez repaginar algumas coisas na nossa vida, talvez a gente mudar a nossa percepção de como nós temos caminhado com Ele. Jesus está dizendo, volto nessa tecla, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ser um cristão frutífero, ser um ramo frutífero, é todas as áreas da minha vida conectadas em Cristo. Tudo que eu faço dependente de Jesus. Aqui está o raio-x. Hoje você pode saber se você permanece ou não em Cristo. Aquilo que você faz depende de Jesus? Ou, quando você vai tomar uma grande decisão na sua vida, Jesus nem é consultado ou Ele é só informado? Tem pessoas que vão tomar uma decisão na vida importante e Jesus, Ele não se pede permissão a Jesus, não se pede direção a Jesus. Se chega para Jesus e diz assim: pronto, Jesus, decidi, tá bom? Aí o Senhor vê o que é que você vai fazer, porque eu já tomei a decisão. Sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. E como meu amigo pastor Dani gosta de dizer, tudo não exclui nada. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. O que é que você tem feito sem depender de Jesus? O que é que você tem feito e que Jesus é só um agente de consulta ou até um agente de informação? Aqui, Jesus, acabei de fazer, pronto, está informado. Isso não é permanecer em Cristo, irmãos. Isso não é permanecer em Jesus. Isso não é estar conectado. Isso é diferente, é o oposto daquilo que Jesus ensinou. Você quer gerar fruto em 2026, irmãos? Você quer uma vida frutífera no teu casamento, na tua vida profissional, nos teus negócios, nas suas amizades, no uso dos teus dons e talentos aqui na igreja? Se você quer ser frutífero, entenda isso. Todas as áreas da tua vida precisam estar conectadas, dependentes, não apenas informadas a Jesus. E por fim, ainda nesse ponto, ainda nesse texto, quero dizer pensar uma terceira coisa com você. O que é fruto? Ok, pastor, 2026 é o ano de gerar frutos. Mas que fruto? Há vários tipos de fruto, concorda? No mundo natural. E na vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, também existem vários tipos de fruto. Eu quero convidar você a permanecer, não apenas em Cristo, mas permanecer nessas programações de domingo. Nós vamos falar várias vezes sobre vários tipos de fruto que permanecer em Cristo pode gerar em mim e em você. Jesus fala, por exemplo, nos evangelhos de frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito. Quais são esses frutos? Que tipo de fruto Jesus quer gerar? Há várias coisas que permanecer em Cristo vai gerar em mim e você, porque, queridos, há uma multiforme graça, há uma maravilhosa diversidade de poder em Jesus para gerar vida em vários aspectos do nosso viver. A vida de Cristo, quando nós permanecemos e quando nós dependemos dEle, atinge cada área, gerando para aquela área o fruto que ela pede de Jesus. Então, quando nós falamos sobre gerar frutos, eles são muitos, eles são diversos, a gente vai meditar ao longo do ano, mas todos os frutos que Cristo quer gerar em mim e em você, irmãos, eles têm um único resultado. Todos os frutos que Jesus deseja gerar em mim e você, não apenas em 2026, que é o ano de gerar frutos, mas muitos e muitos outros momentos, muitos e muitos outros anos até que Ele venha, todo fruto que Jesus quer gerar em mim e você, todo tipo de fruto, tem um único objetivo. Eu quero que você leia de novo o versículo 8 comigo. Vai lá para o versículo 8. Diz o versículo 8: meu Pai
é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, irmãos, existem muitos tipos de fruto, existem muitas coisas que Jesus quer gerar em nós, e que serão geradas se você permanecer, se você colocar todas as áreas da sua vida na dependência, conectados, ligados na tomada, ligados na videira. Existem muitas coisas que serão geradas, mas todas elas sempre têm um objetivo: a glória de Deus. Você quer saber se um fruto que foi gerado na sua vida, escute isso, você quer saber se um fruto que foi gerado na sua vida é um bom fruto ou é um mau fruto? Você quer saber? Faça apenas uma pergunta: esse fruto, esse resultado, glorifica ou não glorifica a Deus? Você vai ouvir muitas coisas esse ano, querido. Você vai ouvir muitos elogios esse ano. As pessoas vão olhar para aquilo que você faz e vão dizer: que maravilha, irmão, você é uma bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no ano de gerar frutos, aquilo que eu mais quero ouvir, e que eu quero convidar você também a ter esse mesmo pensamento, de ser a frase que você mais vai ouvir em 2026. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Queridos, permanecer em Cristo e os frutos que são gerados, o resultado é a glória de Deus. Os catecismos antigos das igrejas protestantes históricas, eles costumam começar com uma pergunta: qual é o fim último do homem? Ou seja, qual é a finalidade, o objetivo final da existência de cada ser humano? E a resposta que os catecismos trazem, baseado na Escritura, é: o fim último do homem é a glória de Deus. Pode parecer que não, no contexto que você vive. Você pode olhar para a sua realidade e dizer assim: eu fui criado para glorificar a Deus. Saiba disso, você foi criado para a glória de Deus. Você pode ter uma vida que glorifica a Deus. E nessa passagem, o que é que traz glória a Deus? O fruto. Então, irmãos, permanecer em Cristo e o fruto que é gerado vai gerar glória, honra ao nome de Deus. E aí vem a pergunta: não, aquilo que eu estou trazendo hoje não é contra fazer coisas na igreja, não é contra as habilidades que Deus te deu, não é contra aquilo que eu e você fazemos. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: você faz aquilo que você faz no reino de Deus com o objetivo de que Cristo seja glorificado? De que Deus seja glorificado? Porque esse é o atestado de que um fruto bom foi produzido. Sabe por quê? E essa, queridos, é uma das passagens que eu mais tremo e temo em toda a Escritura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Satanás se tornou quem ele é por querer a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós podemos ter uma vida frutífera, e os frutos serão autenticados quando nós estamos conectados em Jesus, ou seja, dependentes dele em cada área da nossa vida. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E quando esses frutos que são gerados, aí é o selo de autenticidade. Esses frutos que são gerados, eles glorificam a Deus. Se aquilo que você faz, se aquilo que eu faço, as pessoas olham ao nosso redor e dizem: como você é bom, como você é maravilhoso, rapaz, como você é inteligente, rapaz, que profissional maravilhoso. Querido, toda vez que você ouve isso, sem falsa modéstia, sem hipocrisia, direcione para o Senhor, porque aquilo que nós vivemos e fazemos precisa ser refletido para Deus, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante agora. Colocasse teu coração diante do Senhor, diante daquilo que nós acabamos de ouvir. Feche seus olhos por um instante. Pense naquilo que a palavra de algum modo ministrou ao teu coração, falou ao teu coração. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Eu tenho 3 perguntas para te fazer enquanto você está orando agora ao Senhor. Eu tenho 3 perguntas para trabalharmos
e aplicarmos aquilo que acabamos de ouvir da palavra do Senhor que foi ministrada hoje. Mas eu peço que você reflita e responda com sinceridade, porque você não está respondendo essas perguntas para mim, você está diante do Senhor e da sua palavra. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: 2026 vai ser um ano de dependência ou de autonomia? Quem vai estar nas rédeas da tua vida em 2026? Quem é que vai ter a última palavra na hora da decisão? Quem é que vai dizer para que lado vai, para que lado não vai, ou se fica parado? Em 2026 você vai continuar trilhando esse caminho de tomar as suas próprias decisões, de ser autônomo e chegar para Jesus assim e dizer: pronto, Jesus, tomei minha decisão, está aqui. Qual vai ser o teu caminho nesse ano? Segunda pergunta que eu quero pensar com você essa noite. Coloca o teu coração dentro do Senhor. Jesus, se você observou, ele falou 3 sis. Se alguém permanecer, se alguém não permanecer, de novo, se alguém permanecer em mim. Num desses sis que Jesus falou nessa passagem que nós acabamos de ler, ele menciona os ramos que são cortados, os ramos que não dão fruto. Deixa eu dizer uma coisa aqui que está no meu coração para essa noite. Escute isso. A sequidão, um ramo cortado, não é um processo que acontece do dia para a noite. Queridos, eu já vi muitos talentosos, eu já vi muitos habilidosos, eu já vi muitos extraordinários dentro do reino de Deus secarem, alguns serem cortados. Será que você não está vivendo esse processo de desconectando as áreas da sua vida de Jesus, de ficar clamando por independência e está começando a secar? A planta não seca do dia para a noite, é um processo. Mas se você está aqui essa noite, se você está aqui em 2026, significa que algo novo pode ser gerado, algo novo pode acontecer, e você não precisa ser um ramo que está secando, que está minguando, que está seguindo o caminho da autonomia, para lá na frente dizer: eu não tenho mais nenhum relacionamento com Jesus. Não deixe o processo de corte se completar na tua vida, em nome de Jesus. Eu digo isso com toda a seriedade do meu coração essa noite. Terceira coisa que eu quero dizer para você antes de nós orarmos: você viverá em 2026 uma vida que glorifica o Senhor. Você estará interessado em que as pessoas olhem para aquilo que você faz, para os frutos que serão produzidos, para as coisas que serão fluídas a partir da tua vida, e você vai dizer assim: eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero aproveitar cada oportunidade. Quando as pessoas virem meu trabalho, quando as pessoas virem os frutos, quando as pessoas virem aquilo que está sendo feito na minha vida e vierem me elogiar, vierem reconhecer alguma coisa em mim, eu vou apontar para Jesus, eu vou apontar para o Pai, eu vou apontar para o agricultor e vou dizer: toda a glória seja dada a Ele. Eu não faço nada por mim mesmo, eu sou um dependente, eu sou alguém que está conectado na videira, e tudo que você vê em mim, tudo que você vê na minha vida, cada detalhe que você olha e diz: isso é bom, isso é maravilhoso, vem de Jesus. Porque você pode até não pensar que isso seja verdade hoje, mas viver uma vida que glorifica a Deus do princípio ao fim é a melhor vida que alguém pode ter, porque foi para isso que você foi criado, minha irmã. Foi para isso que você foi criado, minha irmã. Você foi criado para a glória de Deus, para reluzir a glória de Deus no seu trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos, na sua casa. Você foi criado para a glória de Deus, e se você glorificar a Deus, aí sim a tua vida faz sentido, aí sim você está no lugar certo, aí sim algo bom está sendo produzido. Ore comigo nessa noite. Como sempre nós dizemos, o altar está aberto para, se de alguma forma a palavra tocou em algum ponto específico, você colocar isso diante do Senhor. Não ficamos apelando, não ficamos insistindo, é uma decisão sua, é um desejo seu. Se você quer colocar algo no altar do Senhor essa noite, o altar está livre enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos também ao Senhor.
Você deseja colocar algo dentro do Senhor, debaixo da palavra que foi ouvida, você pode fazer isso no seu lugar, você pode fazer isso vindo ao altar. É algo seu com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que já tem falado aos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Jesus nos deu uma receita. Eu não preciso fazer para estar conectado. Eu não preciso agir de um modo particular para estar conectado. Eu preciso apenas permanecer em Cristo. Eu preciso apenas fluir da vida que vem dele para mim. E essa noite nós nos colocamos, ó Deus, como igreja, como teu povo, expostos à tua palavra. Faz, ó Deus, através da tua palavra, a tua vontade em nós. Ó Deus, em 2026 nós não queremos ser ativistas, fazendo milhões de coisas sem nenhuma glória de Deus sendo produzida. Nós queremos permanecer em Ti. E tudo que vai acontecer na nossa vida seja simplesmente um fluir. Ó Deus, sem mim, de Jesus, nós não poderemos fazer coisa alguma. Nós não queremos fazer nada sem Jesus. E nós nos arrependemos essa noite se temos feito qualquer coisa sem Ele. Se temos decidido sem Ele. Se temos dado passos sem Ele. Se temos seguido caminho sem Ele. Se temos decidido sem Ele. Se temos falado sem Ele. Se temos pensado sem Ele. Se temos agido sem Ele. Se temos feito qualquer coisa sem Ele. Nós como igreja voltamos atrás e dizemos: Senhor, eu não quero fazer nada sem Ti. Eu não quero dizer uma palavra sem Ti. Que o meu bom dia até o meu boa noite seja conectado com Cristo. Seja dependente de Jesus. Seja conectado na videira. É essa a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, adora o Senhor. Se você deseja, ainda está aberto o altar para você colocar o coração dentro do Senhor, derramar a sua alma diante dele. E eu quero também orar por você.